doutora Sônia. Sou Mauro. Vamos Boa dar tarde início à nossa... Pois não, doutora Sônia? Boa tarde a todos os desembargadores. Saúde e paz. Eu estou com suspeita de estar com a gripe influenza. Que pena, doutora Sônia. Bom, Com 2 semanas que eu estou... Da sessão, que queria ir ao hospital, talvez seja conveniente, né? Fazer uns exames mais aprofundados, acurados. Mas desejo melhoras a Vossa Excelência. Obrigada, desembargador. Então, Mas desde semana passada que eu estou assim. É importante. É a nossa 20ª sessão ordinária. Não está me ouvindo, não. Viu, doutora Sônia? É bom que a senhora fale ao postal. Presidente. Pois é, desembargador. Estou pensando de ir, porque eu não fico boa. Tenha muito cuidado. E aqui próximo tem uma clínica que é de otorrino. Então, é a nossa 20ª sessão ordinária, hoje, 12 de junho de 2024. Aqui presentes, desembargadores na ordem de antiguidade no tribunal, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, nosso decano, na sequência, do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, que realiza a sessão através do nosso sistema de videoconferência. Tem também trabalho pelo TRE na comarca, aliás, para ser mais preciso, na zona eleitoral de Icó, como salientou agora há pouco. Na sequência, eu, Francisco Mauro Freire Brato, depois o eminente desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, e, finalmente, o eminente desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, nossa procuradora de Justiça, doutora Sônia Maria Bandeira, aliás, Sônia Maria Medeiros Bandeira, a nossa retificação foi a tempo, né, doutora Sônia? Foi, bem a tempo, muito rápida. E a nossa querida defensora pública, doutora Antonilza Irene Vieira. Eu cumprimento mais uma vez os eminentes advogados, as eminentes advogadas, nossa competente secretaria, o senhor policial, todos que nos assistem aqui que nos assiste também pelo sistema informatizado. Virtual. Colegas, nós temos a ata da sessão do dia 5 de junho de 2024 para examiná-la, retificá-la. Alguma observação ou podemos aprovar? Pela aprovação. De acordo, presidente. Então, obrigado. Aprovado. Aprovada nos termos em que confeccionada. Colega, temos vários feitos aqui retirados de mesa e pauta que eu vou deixar para o final. Sem prejuízo, evidentemente, de os eminentes advogados e as eminentes advogadas terem conhecimento dos mesmos, pois constam... A lista está ali, não está? Pronto, retirar de mesa, informado aqui que consta ali na tribuna presencial, relação dos mesmos, onde os senhores advogados ou os mesmos litigantes podem examinar essa lista para verificação, se assim entenderem conveniente. Nós vamos dar início aqui, colegas, por alguns feitos, como nós temos realizado nas sessões anteriores. Para os processos que foram adiados da sessão da semana passada. E vamos assim, sem antes aqui anunciar de forma rápida,
São apenas um. Feito que houve um pedido de preferência sem sustentação oral. É a apelação civil de Fortaleza, 0223-35141801-8060001. E figura com apelante e apelada Construtora Teixeira Oliveira Limitada. Apelantes e apelados Rafael de Andrade Monteiro e Sabina Saboia Lima. É de minha relatoria. É o número 179. A votação está unânime, Alex? Verificaram? Então, a secretaria me informa que pelo sistema do voto provisório, a votação já se encontra unânime. Eu vou, nesse momento, anunciar o resultado do julgamento. Porque, reitero, não há sustentação oral. Apelo da construtora Teixeira, conhecido e parcialmente provido. Apelo de Rafael de Andrade Monteiro e Sabina Saboia Lima, conhecido e não provido. Sistema do voto do relator, como eu já disse, decisão consensual. Badal Carlos, temos um adiamento da semana passada. O 349 está apto a julgamento? Inclusive, boa tarde, senhores. Senhor presidente. Badal Carlos, Tudo bem. Vossa Excelência me permitiu. O de Vossa Excelência, doutor, qual é o nome de Vossa Excelência? O senhor, isso. Doutor Fernando, é só a preferência também? Qual é o número que Vossa Excelência me disse? Relatoria de Badal Carlos, né? Localizei, por favor. Vou dar preferência logo ao julgamento de Vossa Excelência. Eu observo que, eu acho que sem medo de errar, que Vossa Excelência tem mais de 60 anos, né? Qual é? 2007. Então, votação já se encontra completa? Depois volte para lá. Unânime? Então, vou anunciar o resultado do julgamento dos embargos da declaração. Embargante DMV Internacional. Aqui tem internacional. Embargada Nuteral Indústria de Formulações Nutricionais Limitada. Relatoria de Badal Carlos Augusto Gomes Correia, número é SAGE 062782612-2028-000000/50.000, 267. O resultado do julgamento dos embargos é o seguinte: recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. Está encerrado o julgamento. Excelência, tem outro? Só esse. Pois não. Então, de Badal Carlos, eu vou fazer aqui as referências ao feito adiado, como eu já disse. E observa aqui, gente, que tem pedido de sustentação oral também. Mas não foi feito na semana passada, não? Então, um momentinho. Apelação civil de Iguatu, é esse feito. Apelante apelada Autoposto Barreira Limitada, EPP. Também figura como apelante apelada Maria Sônia Mendonça de Oliveira. Relatoria, como já disse, do eminente desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. A pedido de citação oral? Doutor Felipe, está presente? Aqui, que nem consta aqui quem requereu. Felipe Lourenço Belo Silva, é isso? OAB Ceará 24.387 Ceará. Policial, olha aí, por favor. Se o doutor Felipe Lourenço se encontra. Está nas imediações aí mesmo. Doutor Felipe Lourenço. Esse processo foi adiado. Eu trouxe uma laranjinha que eu fiz. Corre ali, vê se presta. Então, o doutor Felipe não se encontra presente, nem justificou a ausência. Vamos. Está unânime? Vamos ao resultado do julgamento, que já se encontra unânime, segundo a secretaria me informa pelo sistema do voto provisório.
Temos que olhar mais com calma aqui, que no resumo só tem o... É. Então, o estado do julgamento é o seguinte: apelo de Alto Posto Barreira Limitada EPP, conhecido e parcialmente provido. E apelo de Maria Sônia Mendonça de Oliveira, também conhecido e parcialmente provido. Evidentemente, tudo nos termos do voto do eminente relator de Bardo Carlos Augusto. E a decisão é consensual, o julgamento está encerrado. Badalona, Vossa Excelência está para o julgamento 371, que é o agravo interno cível, gravante ímpar engenharia, gravado Banco do Brasil. De qualquer forma, eu vou fazer referência aqui a eles, que se faz necessário. Né? 371. Um adiado da semana passada, esse aqui, inclusive, teve sustentação oral. Agravo interno de Fortaleza, agravante ímpar, engenharia limitada, gravado Banco do Brasil S.A., relator de Bador Emanuel Leite Albuquerque. Número é SAG 0021-472-71-2007-806-0001/50.001. A síntese do julgamento, após o enunciado do processo na sessão dia 5 de junho, dispensada a leitura do relatório, substitutoriamente o advogado da parte agravante, doutor Carlos Antônio Barbosa Caminha, OAB referida aqui. Na sequência, decidiu emitir o relator retirado de mesa para a melhorização da matéria. Julgamento adiado, justamente para a sessão de hoje. 371, Bardão Manuel. Pois não. O doutor Carlos Antônio se encontra? Você está com a palavra. Menta, Perfeito. eu acho que é suficiente. esclarecedora. O Adononato também acho que não se opõe. Pronto. Processo civil, agravo interno, decisão monocrática, que deu provimento parcial a recurso de apelação, preliminar de ausência de fundamentação, não acolhimento, nulidade da decisão agravada, inocorrência e rigidez da decisão precedentes, tentativa de trazer tópico novo, inovação recursal, impossibilidade, observância das exigências do artigo 932 do Código de Processo Civil, fundamentos insuficientes para reformar a decisão impugnada, recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida negando-lhe provimentos. Pois não, de Preciso ver aqui a parte. Não, para mim é suficiente. Badonato, vamos testar o sistema do TRE para ver se está funcionando bem. Badonato. Parece que o sistema não foi aprovado.
presidente, estou aqui, estou me ouvindo. Ah, Estou aqui, me ouvindo. Vossa Excelência, tem voto provisório? Estou aqui já. Pois não. Acompanho, relator. Pois não, também acompanho e ressaltando a todos que esse voto se encontra no sistema há mais de uma semana, né, debatedor? Relator, Perfeito. retirar de mesa para uma maturação melhor, mas eu anulo completamente a diretiva. Já estava disponível. Isso, desde antes. do eminente relator. Assim como o debatedor Raimundo Nonato, a decisão é unânime, eu vou anunciar o resultado do julgamento. Recurso parcialmente conhecido, na parte conhecida, Negando desprovido. provimento. Ou desprovido. Decisão unânime, o julgamento está encerrado. 369. Debatedor, indaga a Vossa Excelência também, debatedor Emanuel, se o agravo interno, que é o 368, agravante Cimer Aqui. e a gravata JMS está apta a julgamento. Exatamente. Podemos prosseguir? Com Como? certeza. Tem. 365. Então, vou É fazer o 365? 368 Ah, e 369. Eu vou fazer aqui a referência aos vídeos. O agravo interno de Fortaleza, agravante Cimer Construções de Montagem Limitada, agravada JMS Cunha Locação de Máquinas e Equipamentos Limitada. Relator debatedor Emanuel Leite Albuquerque. Como eu já adiantei, o número da nossa ordem é o 368, o número é SAG 087 0614 64 2014 806 0001/50 mil. Síntese do julgamento. Após anunciado o processo da sessão do dia 5 de junho, e dispensada a leitura do relatório, realizou ostentação oral do advogado da parte agravante, doutor Diego Monteiro Maciel Lima. Na sequência, decidiu o eminente relator retirado de mesa para habilitar o exame da matéria. O julgamento adiado para a sessão de hoje, dia 12 de junho. E também chama a julgamento o agravo interno cível, conexo ao primeiro, que eu acabei de discriminar, o número é SAG 016 2449 35 2015 806 0001/50 mil, entre os mesmos litigantes, sendo evidentemente da mesma relatoria e a mesmíssima resenha. Excelência está com a palavra, debatedor Manuel. 368 e 369. Pois não, senhor presidente. Eu fiz aqui um resumozinho. Pois não. Embora O doutor um Diego se encontra? Um pouco longo. Está ali, doutor Diego. Doutor Diego se encontra presente, debatedor Manuel. Só para cientificar a Vossa Excelência. Não, doutor advogado, que realizou a ostentação na semana passada, aqui se encontra presente. Eu vou ler aqui a parte. Pois não. Caixa alta aqui, mas eu fiz aqui um resumo, entendeu? Então, é agravo interno em reparação cível, ação de cobrança, conexão com ação de cancelamento de protesto, combinado com reparação de danos, inexistência de comprovação do ilícito quanto ao protesto do título, requisitos não preenchidos, direito de cancelamento do protesto, não comprovado, procedência dos pleitos na ação de cobrança, necessidade, recurso conhecido e desprovido. Mas eu tenho aqui uma ligeira, um resumo que eu falei, Vossa Excelência, aqui, um voto. Pois não, Então, diga aqui, a empresa Simes Construções e Montagens Ilimitada ganhou pregão para prestar os serviços para a implantação da denominada refinaria Prêmio 1, Prêmio 2, no município de Calcaia, Ceará. A Simes Construções e Montagem, então, contratou a empresa JMS, com alocações de máquinas e equipamentos, através da celebração de 3 contratos que envolvem a prestação de serviços de terraplanagem e alocação de maquinário. A JMS Cunha, alocação de máquinas e equipamentos, como já falei, ingressou com uma ação de cobrança contra acho que a pronúncia é Cimer, Construções e Montagem, julgada procedente para condenar esta última, Cimer, ao pagamento de R$ 282.550, porque após finalizada a obra, a
A JMS, com base nos relatórios diários de uso das máquinas e caminhões, aprovados e autorizados pelo engenheiro responsável pela obra, apresentou à CIMES custo de locação das máquinas, custo de locação das máquinas e caminhões por diária para a limpeza de 24 quilômetros quadrados, adicionais no importe de R$ 154.950, para a limpeza de 24 quilômetros. Peraí, senhor presidente. Porque após sinalizada, com base em relatório diário de uso de máquinas e caminhões, aprovados e autorizados pelo engenheiro responsável da obra, apresentou a CIMES o custo da alocação das máquinas e caminhões por diária para a limpeza de 24 quilômetros adicionais no importe de R$ 154.950. Além disso, restava pendente o pagamento do serviço de limpeza de resíduos, equivalente a 16 quilômetros quadrados, no valor de R$ 120 mil. Outro sim, mesmo após o encerrado o serviço, a CIMER ainda ficou em poder de uma retroescavadeira cabinada, cujo aluguel não foi pago no valor de R$ 7.600. A CIMER Construções e Montagem, ao mesmo tempo, ajuizou em demanda de cancelamento de protesto, que é o outro que são conexos, tá certo? Cobrança e protesto. Afirmando que, de acordo com a planilha de medição, o total do serviço de terraplanagem compactuado inicialmente entre os litigantes, 38.400 metros quadrados, tinha um preço de serviço de terraplanagem inicialmente entre os litigantes, tinha um preço de R$ 430 mil, mas somente foram realizadas a quantia de 32.100. A ação restou julgada improcedente, uma vez que, segundo se observa a partir das evidências coligidas aos autos, a dívida que ensejou os protestos notariais não diz respeito aos métodos de terraplanagem tratados pela CIMER na sua ação, mas sim ao serviço de remoção de resíduos derivado da terraplanagem de uma área de aproximadamente 16 quilômetros quadrados, os quais foram orçados em R$ 120 mil e não pagos, consoante se observa em documento devidamente aprovado por preposto da acionada. Folhas 65 dos autos sem apenso e folhas 161 destes autos. Aqueles mesmos que a JMS exigiu na ação de cobrança, aqueles mesmos que a JMS exigiu na ação de cobrança, também não refutou a CIMER a alocação das máquinas e caminhões além do prazo contratado e a limpeza dos 24 quilômetros quadrados. Os votos estão confirmando a sentença COR, reconhecendo a procedência da cobrança, vez que não restou provado o pagamento referente ao que restou demandado naquela ação e improcedente o cancelamento do protesto. Porque a CIMER tratou de contratações e valores que são estranhos àquilo que gerou o protesto, que são, na verdade, os impostos relacionados. A letra está muito pequena aqui, viu? Foi não? Relacionados. Você também sem óculos, né? Fica É. Eu não consigo. Tratou contratações, valores... São 2 anos mais novo que a Celeste. Mais ou menos. Que são, na verdade, os impostos relacionados na ação de cobrança. O Vossa Excelência parou de jogar e eu voltei a jogar. E não essa suposta divergência de metragem descrita pela CIMER na exordial de sua ação de cobrança. Certo? Então, esse é o resumo que eu apresentei. E
Em síntese, é o que eu já acabei de falar aqui, que é a procedência dos pleitos na ação de cobrança, necessidade de recursos conhecidos e desprovidos, senhor presidente. Pois não. Como vota o eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos? Eu peço venha, nobre relator, e peço vista. Pois não. Vista concedida ao desembargador Raimundo Nonato, tanto no 368, evidentemente, e no 369. 369. O julgamento fica suspenso ciente do eminente advogado. São dois processos, né? São dois. São dois processos. Uma cobrança Ok. E outra protesto. Isso. Isso é que são conexos. Diz respeito a um protesto. Continuando, tem mais. Vamos na ordem aqui agora, né? Como é o nome da senhora? Ah, Jamila. O que é fato, doutora não, senhora, ou doutora pode ser, desculpe, senhora Jamila, é que para realizar a sustentação oral, nós temos um prazo, não é? Então, ele pode ser requerido até a abertura da sessão, não é? Tá certo? A Câmara, de forma nenhuma, a Câmara até agradece, né? Quando os eminentes advogados, no caso da Defensoria Pública, vêm realizar a sustentação oral aqui. A Câmara agradece o diálogo, a cooperação, mas, infelizmente, não é essa ausência que a senhora está reportando, ela não diz respeito aqui à nossa Câmara, tá certo? Então, eu vou anunciar, vou em consideração aqui a senhora, já que eu estou aqui dialogando com a senhora, eu vou aproveitar e vou chamar logo a julgamento e informar o resultado. Já está unânime? É de minha relatoria. Então, agravo instrumento de Fortaleza, é o número 136, 062, 6203, 05, 2023, 8060000, agravante Jamila Silva Alves, gravado espólio de Antônio Belmar. Antônia Belmar Silva Alves, ainda tem agravado o senhor Jader José Silva Alves, e ainda Eleacton José da Silva Alves, e finalmente agravado Jarbas José Silva Alves. Como eu já disse, é de minha relatoria, a decisão já está unânime, é no sentido de conhecer do agravo do instrumento, entretanto, desprovê-lo. A decisão consensual, o julgamento está encerrado. Então, aqueles adiados já acabaram, né? Podemos... O doutor, me recordo dele, sim. Doutor Mauro, excelência, por favor. Pois não? Doutor Mauro, excelência, por favor, presidente. Esse caso aí é uma supressão de instância e não cabia a sustentação oral que ela queria, só isso. Eu quero Pois dizer. não. Fica registrado, doutora Antonildo. Agradeço a Vossa Excelência. Só isso. Pois não. Eu me recordo de Vossa Excelência aqui semana passada, inclusive, realizando a sustentação oral.
Pois não. Qual é o número dele? Pois não. Perfeitamente, doutor. 367. É isso mesmo, né, desembargador Manuel? Vossa Excelência está adiando, né? Claro, sem problemas, desembargador. 367. Então, eu vou só discriminar aqui o feito. Agravo interno cível 0002 405 15 2004 8060167/50.000. Agravante: Antônio Viana Rodrigues Filho. Agravados: Vladimir Silveira Ferreira Gomes e outros. É isso mesmo, né, doutor? Então, o eminente relator, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, informa que o feito não se encontra apto a julgamento, portanto, requer o adiamento, o feito fica retirado de pauta para nova publicação. Ciente o eminente advogado. Tomando Vossa Excelência, doutor? Doutor Zé Helder. Boa tarde, doutor. Nada. Então, prosseguimos com 254, agora, na ordem. Quanto? Não, 354. Então, chama, feita a relatoria do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. No agravo interno civil de Fortaleza, agravante espólio de Eilson Gifone Salles, agravante Mabel Machado Carreira Salles, agravado Banco do Brasil S.A. Relatoria, como eu já disse, do eminente desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Requereu citação oral na agravante Mabel, através do doutor Paulo Sérgio, do doutor Alisson Gomes. Nenhum dos dois? Paulo Sérgio Nunes Verdosa e Alisson Gomes de Oliveira. Policial, olha aí, por favor. Doutor Paulo Sérgio e doutor Alisson Gomes. Eles estão aqui nas imediações, tem muita gente. Paulo Sérgio e Alisson Gomes. Não se encontram presentes. E vamos prosseguir no julgamento. Votação está completa? Então, desembargador Nonato, com licença, Vossa Excelência, vou anunciar o resultado do julgamento. Agravo interno civil conhecido e não provido. Decisão consensual. O julgamento está encerrado. Chama a julgamento a apelação civil de Acopiara. Veio também da sessão do dia 5 de junho. Pelante Antônio Adair Rodrigues. Pelado Banco Bradesco S.A. Relator desembargador Raimundo Nonato. SAGE 020 15 12 36 2022 806 0029. Dr. Daniel de Brito Souza, OAB Ceará 29.056. Requeriu citação oral através do sistema de videoconferência. Doutor Daniel, se encontra presente? Já o vejo aqui. Boa tarde, doutor Daniel, tudo bem? Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Só um momento, doutor Daniel. 37. É 3. Pois não. Diminui aí meio ponto, Alex. 377. É, porque 378 realmente não existia. Doutor Daniel, boa tarde, tudo bem? Doutor Daniel, podemos passar diretamente para a citação oral, sem leitura do relatório, a fim de otimizarmos os trabalhos? Sim, Excelência, me dispenso. Pois não, a secretaria anota e eu passo a palavra à Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Desembargador Raimundo Nonato, relatoria. Okay. Boa tarde, Excelências. Iniciar aqui com meus cumprimentos ao eminente relator, o desembargador Antônio Nonato Silva Santos, bem como ao excelentíssimo desembargador presidente, Francisco Mauro Ferreira Liberato, na figura de quem saúdo e estendo os meus cumprimentos às demais excelências eminentes desembargadores desta colenda Câmara, bem como saúdo os excelentíssimos representantes do Ministério Público, representante da Defensoria Pública aqui presente,
e agradeço pela essa possibilidade de sustentação oral na sessão virtual. Dessa forma, cumprimento também os colegas advogados, demais servidores que também foram responsáveis pela realização desta sessão. A minha presente sustentação será breve, trata-se de recurso de apelação do requerente, ora apelante, Antônio Adair Rodrigues, por mim representado, em uma ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais em face do Banco Bradesco. Em resumo, o apelante é aposentado, pessoa simples, de pouca instrução, que sobrevive unicamente dos recursos do benefício previdenciário de uma aposentadoria, no qual recebe o salário mínimo. Ocorre que o apelante percebeu que tinha descontos ilegais na sua tarifa bancária e tinha sido descontado um valor de R$ 38,00, referente ao que eles chamavam de cesta bancária, sem, contudo, o apelante lembrar de qualquer momento ter concordado com quaisquer descontos. Diante disso, propomos a presente ação que, em momento de instrução processual, o apelado juntou um contrato aos autos que demonstrava que havia um contrato de adesão que autorizava um desconto mensal no valor de R$ 15,00. Em seguida, a sentença, o juiz Aracó julgou improcedente o pedido de indenização, declarou a inexistência do débito por entender que houve irregularidade no desconto da tarifa. Com efeito, cumpre entender que a respeitável sentença, contudo, não merece prosperar. Embora exista o contrato, estão presentes várias irregularidades no negócio jurídico. O primeiro deles, nós vislumbramos uma venda casada, onde é evidente que o vício de consentimento, onde uma pessoa idosa que compareceu à instituição no intuito único de contratar uma conta para receber seus benefícios previdenciários, o único serviço que ele exerceu foi o saque desses benefícios, nunca usou quaisquer outros produtos da requerida, da apelada, e nunca fez qualquer outro tipo de serviço. Outro sim, ainda é possível ver que tal contrato, em que suscitamos por mera eventualidade, se fosse legal, ele foi contratado o serviço a R$ 15,00, não a R$ 38,00, como era descontado. Um valor bem superior ao valor contratado no contrato apresentado pela própria apelada. Os valores cobrados são abusivos e configuram uma clara má-fé, e ao que posso imputar ao apelante é que não houve qualquer notificação prévia desse aumento, de aumentar esse valor que seria cobrado. De outra forma, ele sobrevive de um único benefício, que é esse salário mínimo. E por mais que para alguns possa parecer um valor pequeno, faz diferença na subsistência do trabalhador que lida com salário, e qualquer valor que seja descontado irá fazer diferença para ele. Faço exposto, também fica devido que, comprovado a venda casada, comprovada a má-fé da apelada, fica comprovado também o dano moral e material. E a instituição financeira não cumpriu o seu dever de diligência, realizando descontos de valores desarrazoados, ferindo o apelante não somente na esfera patrimonial, mas também na sua subsistência. E, pelo exposto, requer que seja reformada a sentença com a consequente nulidade do negócio jurídico e a condenação ao apelado da devolução dos valores descontados com atualização, juros e repetição de débito, bem como um correspondente dano moral e a majoração dos honorários comerciais. E ainda, de forma subsidiária, caso entendido pela reforma, não entendido pela reforma integral da sentença e do negócio jurídico, que seja pelo menos ressarcido em dobro todas as diferenças dos valores descontados pela apelada. E assim termina, excelência. Obrigado, doutor Daniel.
Passa a palavra ao eminente relator, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. Saiu, desembargador Nonato? Caiu agora, né? Me parece que o desembargador Nonato está momentaneamente fora do sistema. Nós vamos suspender o julgamento desse feito, doutor Daniel, enquanto o desembargador Raimundo Nonato não retorna. Temos o próximo. Voltou? Não, né? O próximo também, que é o agravo interno cível, Campo Limpo e Uvaldo, e Banco Bradesco, também necessita da presença do desembargador Raimundo Nonato. Ele faz parte da turma jogadora. O desembargador Manuel é o relator. Então, vamos prosseguir para otimizarmos aqui os trabalhos. Fica suspenso também, por hora, aliás, eu não vou chamar julgamento 365, esse da Campo Limpo. Só quando o desembargador Raimundo Nonato retornar. Podemos julgar o próximo, que é o 163, que é de minha relatoria. Agravo instrumento de Fortaleza, esse eu chamo julgamento. Agravo instrumento de Fortaleza, gravante AB de F, agravado LGV, de minha relatoria, SAG 062 4266 23 2024 8060000, número 163, colegas. Doutora Clara Nogueira Holanda requeriu sustentação oral em prol da agravante. O habeas será 42.220. Doutora Clara também não se encontra. Clara Nogueira Holanda, vamos dar uma olhadinha, por favor, policial. Doutora Clara Nogueira. Doutora Clara estava ali pertinho. Boa tarde, doutora Clara, tudo bem? Eu já chamei a julgamento o feito que Vossa Excelência requeriu sustentação oral, agravo instrumento. Pois não, pode ficar tranquila, doutora, sem pressa. Sou eu. Doutora Clara, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, excelência. Tudo bem com a senhora? Tudo ótimo com o senhor. Tudo bem. Doutora Clara, eu vou dialogar aqui com a senhora, não precisa eu cientificá-la. Vossa Excelência é uma advogada que está limbada nas câmaras de privados e, quando em quando, está aqui para realizar sustentações orais, mas eu estou aqui propondo aos meus colegas, desembargadores José Ricardo e Carlos Augusto, inclusive já anuíram provisoriamente com a minha muito singela proposta de voto, mas é no sentido de prover parcialmente o agravo. Não em 3 salários mínimos, mas em 2,5 salários mínimos. Não é? Então, esse é o... Concordo, inclusive, com a manifestação do Ministério Público. É o direcionamento do meu voto. Né? Eu estou dialogando com Vossa Excelência. Se a senhora entender que é suficiente, que a cliente fica satisfeita, eu passo a ler somente o resultado do julgamento. Aquilo que eu não queria cientificá-la, Vossa Excelência fica inteiramente à vontade para realizar a sustentação oral. Pode até nos convencer, desembargador Zé Ricardo, do pequeno desacerto, digamos assim. O que é que Vossa Excelência me diz? Eu gostaria de realizar... Então, Vossa Excelência está com a palavra. Dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Então, Vossa Excelência está com a palavra. Primeiramente, gostaria de saudar a tribuna, presidente desembargador Francisco Mauro, relator,
distintos desembargadores componentes dessa Câmara de Direito Privado, excelentíssima representante do Ministério Público e da Defensoria Pública, secretária doutora Lia Caran e todos os colegas aqui presentes. Boa tarde. Na qualidade de patrona da agravante, venho apresentar os motivos pelos quais a decisão de primeiro grau merece ser reformada. Inicialmente, para contextualizar, é importante ressaltar que os autos de origem se tratam de ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, em que a promovente, era agravante, requer o arbitramento de alimentos no patamar de 7,8 salários mínimos, de acordo com as necessidades da menor e a capacidade econômica do agravado. A decisão interlocutória de folha 76 e 77 dos autos principais fixou os alimentos provisórios no importe de 3 salários mínimos acrescidos de 15% dos rendimentos do agravado obtidos pelo seu emprego de professor universitário, com pagamento mediante desconto em folha. Posteriormente, após expressamente concordar com os valores em sede de contestação, em manifestação de folhas 425 e 428, juntadas aos autos principais, em julho de 2023, o promovido, ora agravado, formula o pedido de reconsideração dos alimentos provisórios, aduzindo que foi desligado do seu vínculo laboral. E, para tanto, junto ao termo de rescisão, que atesta que o desligamento aconteceu em janeiro do mesmo ano. Ou seja, em julho ele pediu a reconsideração do desligamento que ocorreu em janeiro. Diante desse cenário, restou deferido parcialmente o pedido de reconsideração para revisar os alimentos provisórios para um montante de 2 salários mínimos. Entretanto, excelências, cumpre ressalvar, com todo respeito, o equívoco na referida decisão, visto que o desligamento do genitor do cargo de professor universitário já implicou na extinção do percentual de alimentos no quanto de 15% sobre o respectivo rendimento, bem como pelos motivos que passo a expor. Primeiramente, o alimentante é graduado em odontologia, com especialidade em radiologia odontológica, patologia bucal e implantodontia, com um extenso currículo profissional, sendo sócio proprietário da empresa Oral Scan, da qual conta atualmente com 4 unidades, na Parangaba, Parquelândia, Cidade dos Funcionários e Aldeota, no prédio comercial do Pátio Dom Luiz, tendo desempenhado ainda a função de professor na Unifometro de fevereiro de 2016 a janeiro de 2023. Destaco novamente, excelências, que o próprio recorrido, em setembro de 2022, em cenário posterior à pandemia, que ele também aponta como um dos motivos para justificar a minoração, corroborou com o valor dos alimentos provisórios, na quantia de 3 salários mínimos, acrescidos dos 15%. Vez que, nas palavras dele, já seria a quantia que ele vinha contribuindo para a filha. Quanto aos documentos comprobatórios trazidos aos autos de origem, é possível verificar que os balanços patrimoniais apresentam informações divergentes em relação ao ativo, passivo e o patrimônio líquido da empresa, se tratando ainda de documento produzido pela própria pessoa jurídica sem nenhum aval fiscal ou bancário. Em relação às declarações de imposto de renda do agravado, quanto ao exercício de 2020, ano calendário de 2019, e exercício de 2021, ano calendário de 2020, percebe-se que são declarações retificadoras, ambos com protocolo em abril de 2023, ou seja, praticamente 3 anos depois, não havendo alusão em tais documentos acerca do recebimento da remuneração como professor, o que deveria constar, já que ele foi admitido em fevereiro de 2023 e desligado apenas em 2023. Ou seja, comprovadamente, houve uma ocultação de renda, situação que ocorre também em relação a outros recebimentos. Ademais, verifica-se que os rendimentos declarados durante o ano calendário de 2020, o primeiro ano da pandemia, totalizam quase R$120 mil, enquanto no ano calendário de 2021, o agravado declara ter obtido um rendimento de apenas R$10 mil, recebido de pessoa física. Novamente, ressalta a inconsistência, visto que nesse mesmo período, no mínimo, ele ainda estava como professor. Logo, incoerente também os fatos, vez que o próprio recorrido, em setembro de 2022, novamente reaçou corroborar com o valor dos alimentos provisórios. Além disso, recentemente,
teve a informação de que o recorrido se mudou para um condomínio de alto padrão, localizado no Eusébio, ou seja, no Alphaville, e continua apresentando sinais exteriores de riqueza, como viagens internacionais ao Chile, junto com a namorada, em agosto de 2023, e constantes viagens a praias para a prática do esporte kitesurf, que também é um esporte que demanda um alto custo. Ao passo, excelências, que a genitora aufere como assistente de administração da UFC, em média, R$ 4.000 mensais, conforme folha de pagamento que foi anexada aos autos de origem. E precisa morar de favor em imóveis de familiares, porque não tem condições de adquirir imóvel próprio. Uma situação bem diferente, como relatada do agravado. Nesse contexto, nobres desembargadores, levando em consideração que a revisão dos alimentos provisórios foi baseada em documentos inconsistentes, não pode ser convertida em gravame insuportável à alimentada, sendo necessária a reforma da decisão que minorou a obrigação alimentar, além, como já informado, da supressão dos 15% em relação ao vínculo de emprego. É nessa linha que se requer o total provimento do recurso diante do cenário delineado. Obrigada a todos. Pois não, doutora Clara Nogueira. Isso. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência pela sustentação oral. Precisa. Mas, doutor Claro, eu mantenho o mesmo entendimento que havia falado no início, colegas José Ricardo e Carlos Augusto. Serei bem sintético. O voto já está aqui no sistema e já foi apreciado por Vossa Excelência, mas vou motivar rapidamente aqui a minha razão de decidir dessa forma. É uma criança de 6 anos, só uma criança de 6 anos, em que inicialmente a magistrada a doutora Valesca, havia fixado o pensionamento em 3 salários mínimos vigentes, pagamento até o dia 10 de cada mês, e ainda uma incidência de um percentual de 15% sobre o que ganhava o alimentante quando era professor universitário. Já adianto aos eminentes pares, excelências conhecem bem o processo, que o alimentante, de fato, está comprovado, ele não leciona mais na universidade, e esses 15% não incidem mais, por consequência lógica. Mas, logo em seguida, a eminente magistrada, que havia fixado em 3 salários, resolveu baixar o pensionamento para 2 salários mínimos. E aqui a minha proposta é de, por hora, nesse momento, eu acho justo, proporcional, razoável, vendo aqui as possibilidades do alimentante e as necessidades do alimentando, que 2,5 salário mínimo para essa criança de 6 anos, por hora, é suficiente. E, indo um pouco aqui na prova do que se tem até o presente momento, não precisa ficar repetindo, é um grave instrumento, que há necessidade de alguns esclarecimentos, sobretudo a respeito da renda do alimentante, que há um indicativo de que ele estava ocultando de fato, a excelência tem razão, mas também, doutor, o que me levou, colegas, a fixar numa quantia que eu entendo justa, por hora, sempre ressalvando, é que as necessidades da criança, do alimentando, elas não ficaram nem de longe, por hora, comprovadas nesse patamar de 7 e alguma coisa salário mínimo, doutor Carlos. Então, eu fiz aqui um apanhado, não é? Lógico, em sumária cognição, e eu estou convencido que, reitero, esse montante 2,5 para essa criança de 6 anos, nesse momento, ele é suficiente. Então,
Se por um lado temos uma possível ocultação de bens, e de fato ele é um dentista com qualificações, né, isso é muito bom, né? De fato tem a mãe da criança que não tem um salário dos melhores, mas pode contribuir, deve contribuir também, fazendo a sua parte, né? Então, 2,5 salários mínimos, levando em consideração que até o presente momento os gastos com a criança não estão corretamente comprovados, somente alguns, né? Então não se pode chegar ainda, né, a esse patamar que é requerido. Então, colegas, por essas razões rápidas é que eu faço mais alguma pontuação aqui no voto, né, sobre especificamente as declarações de imposto de renda e alguns outros documentos, mas o encaminhamento do voto é nesse sentido, prover parcialmente para fixar em 2,5 salários mínimos. Doutor Zé Ricardo, um voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, quero cumprimentar a nobre causídica, mas o voto de Vossa Excelência está muito bem calibrado. Eu já havia votado no sistema do voto provisório e ratifico acompanhando Vossa Excelência. Pois não. Vado Augusto, um voto a Vossa Excelência. Parabenizar a doutora pela sua sustentação oral realmente sucinta, né? Mas nós estamos diante de um agravo de instrumento e a boa técnica jurídica aqui futuramente, em tese, nós teremos que apreciar uma apelação, né? Então, entendo que o fixado aí por Vossa Excelência atende, né, nesse momento, aos interesses da criança. Eu voto. Pois não, de Bador Carlos, então anuncio o resultado do julgamento. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do relator. Decisão consensual. O julgamento está encerrado também. Eu agradeço mais uma vez a presença da doutora Clara Nogueira. Por nada, doutora. Bador Donato, tudo bem? Tudo bem, Eduardo Mal, desculpe aí, viu? Realmente deu uma quedazinha aqui, teve uma recaídazinha, mas voltei, viu? Voltei, graças a Deus. Vossa Excelência está experimentando e vai fazer as observações ali para o prestador de serviço, né? E hoje eu não estou pedindo preferência, não. Eu fico aqui até o final, porque não tem outra saída, não. Eu estou aqui, eu fico até o final da sessão, viu? Pois não, agradeço. Vadonato, 378, que é de relato de Vossa Excelência, o eminente advogado, doutor Daniel, realizou a citação oral, requerendo o provimento do recurso. E quando eu passei a palavra a Vossa Excelência, o sistema caiu. É o 377, desculpe, que aqui está anotado equivocadamente. É o 377. Apelação civil de acopiada 0201 512 36 2022 806 0029. Caiu de novo? Letra de Bardoso Ricardo, temos condições de julgar. Que é o 235. Estou seguindo estritamente a ordem. 236. Apelação Cid Fortaleza, apelante Pedro Rodrigues Pinto. Apelado Unimed Fortaleza, Sociedade Cooperativa Médica Limitada. Relator de Bardoso José Ricardo Vidal Patrocínio. É o 236, como nós já salientamos, é SARG 0244 795 62 2023 806 0001. Você me fala.
Vem aqui. Antes de passar a palavra à excelência, só indagar se a advogada Agnes Saravia Bezerra não se encontra, né? Mas está dizendo que a advogada informou que a avó faleceu e vai peticionar solicitando o adiamento do julgamento. Esse você está tirando de... Estou tirando de mesa. Então, pronto. Feito a retirada. Então, vou anunciar. É o agravo intervencível 0054706 92-2020-806-0064/50 mil. Gravante Raimundo Arruda Madeira. Gravada Sandra Maria de Souza. Eletrônico Desembargador Emanuel. Feito retirada de mesa. Voltando ao feito 236, doutora Rafaela Achen. É isso mesmo a pronúncia? É, Rachen. Rachen. Albuquerque. OAB 31.232. Sim. Confere? Sim. Doutora Rafaela. Agora caiu também. Desembargador Mauro, da sustentação oral, eu já estou pronto, viu? Se por acaso der. Se não der, aguardo aqui. Pois não, o desembargador José Ricardo pediu aqui 2 minutinhos, Bador Nonato, e ele faz parte da turma jogador. Vamos ok. Aguardar Tranquilo. um pouquinho. Tá ótimo. Ok.